Oi pra você, quem fala é a Lila, e hoje eu vou indicar pra vocês 5 livros que parecem um abraço de tão aconchegantezinhos pra ler. Primeiramente, eu vou pedir desculpa, porque eu tô suando horrores, tá muito calor, mas eu tenho que gravar esse vídeo e eu vou gravar tomando café quente. É sobre isso. Ah, eu sou brasileira, pelo amor de Deus. E aparentemente rica, né? Porque eu tô tomando café. Às vezes a gente precisa de uma leiturinha aconchegante, né? A vida às vezes tá muito caótica, muito corrido. E a gente precisa de umas leituras assim mais confortáveis, mais gostosas. E eu vou trazer alguns livros aqui, que eles são livros confortáveis de ler, mas não são os óbvios, né? Romances, uns thrillerzinhos assim, tipo Agatha Christie, umas coisas mais suavonas, assim. Umas coisas um pouquinho mais fora do óbvio, tá bom? Mas se você procura umas indicações de livros assim, fica aqui comigo que eu vou te dar umas indicações bem legais. Ah, e se você conhece algum livro assim, já deixa aqui nos comentários pra mim, porque de vez em quando eu preciso de umas leituras confortáveis assim, e eu vou adorar ter aqui indicações de vocês. E se você não é inscrito aqui no canal, caiu de paraquedas agora, pois muito bem, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é Surpreendente. Esse é uma história de amor e amizade e de resiliência. E ele lembra o poder da positividade e de ter segundas chances. É a história de um rapaz, ele é estudante de cinema e ele quer gravar um filme. Ele resolve fazer todo um aparato, assim, toda uma produção com os amigos dele, com a menina que ele gosta. Só que no meio do caminho algumas coisas acabam acontecendo, ele acaba tendo uma situação ali que é bem problemática e tal. E a gente vai vendo ele tentando fazer acontecer o sonho dele antes que o tempo dele termine, por conta de uma situação que vai impossibilitar que ele consiga concluir. Então ele precisa fazer tudo num toque de caixa. É um livro assim que tem um monte de reviravoltas. No começo desse livro eu achei que ele era muito chato, mas ao longo do tempo você vai entendendo o personagem, entendendo todo mundo ali em volta desse personagem, e ele se torna um livro assim muito gostosinho, assim, sabe, muito confortável, um livro que realmente aquece o coração, tá? O final dele assim realmente é surpreendente. O livro se chama Surpreendente, ele é surpreendente mesmo. O segundo livro que eu tenho pra indicar pra vocês se chama Alucinadamente Feliz. Olha, tem como um livro desse ser ruim? Não tem a menor possibilidade. Por quê? Porque, assim, Alucinadamente Feliz é um livro engraçado sobre coisas horríveis. É mais ou menos assim. Ele conta a história de uma mulher, a Jenny. Ela é a autora do livro mesmo. E ela conta sobre a sua vida recheada de transtornos. É, assim, ela tem muitos transtornos. Ela tem muitos. Ela baseou esse livro em um ano que ela estava muito mal da depressão, que é uma das comorbidades que ela tem, uma das situações que ela tem. Ela é depressiva. E ela resolveu fazer um livro porque ela percebeu que na depressão dela, ela sentia os sentimentos muito exacerbadamente. Então, se ela conseguia se sentir triste ao extremo, então a felicidade também ia ser ao extremo. E ela resolveu que naquele ano ela ia ser alucinadamente feliz de propósito. E ela fez um monte de loucuras, um monte de coisas malucas e compilou tudo isso em um livro, com um monte de experiências, histórias da vida dela e coisas que já aconteceram com ela. Cara, é um livro pra você chorar de rir. Sério, é muito engraçado. E você chora também porque você se sente acolhido. Principalmente se você, assim como eu, tem histórico de depressão, né? Já teve crise depressiva. E você sabe que é muito difícil passar por uma crise de depressão. E esse livro traz isso. Essa maneira positiva de ver a vida, sabe? Ele explora a saúde mental de forma muito leve, faz você se sentir acolhido e ao mesmo tempo abraçado, sabe? É muito engraçado mesmo. E acho que o principal desse livro é que ele traz uma sensação de acolhimento, porque às vezes você tá vivendo uma situação, um transtorno, alguma coisa, e você se sente que aquilo tudo é muito ruim, que é muito difícil, e esse livro ele traz uma perspectiva diferente, sabe? Eu acho muito maravilhoso. Eu indico pra todo mundo, inclusive se a pessoa tem qualquer tipo de característica de ser um pouco depressiva, eu sugiro que você leia Alucinadamente Feliz, porque ali você fala de saúde mental sem olhar uma pessoa que está se destruindo, né, com pensamentos de desviver e tudo mais. É uma pessoa que está tentando ser feliz, apesar de tudo que ela precisa carregar, apesar de todos os transtornos, apesar de todas as comorbidades. Não, eu recomendo todos os livros dessa lista, mas esse daqui é um dos que eu mais amo no mundo, assim, um dos meus melhores livros da vida, assim. A terceira indicação que eu tenho pra dar pra vocês é Pax. Pax é uma fábula moderna entre a amizade de um menino e sua raposa. Isso, sua raposa. Mais ou menos assim, o menino vivia num lugar
que era, né, próximo a uma floresta, ele acabou fazendo amizade com uma raposa. Ele meio que, a raposinha, ele adotou ela pequenininha e eles cresceram meio que juntos. E aconteceu que houve uma guerra, acho que, se não me falha, a Segunda Guerra Mundial, e o pai dele teve que ir pra guerra, né, e ele morava com o pai. E aí, pra ele ir pra cidade morar com o avô dele, ele não poderia levar a raposa. E aí ele teve que soltar ela na natureza. E assim, é uma história muito fofa, tá? Muito fofa, em que você vai ter ali o ponto de vista do menino, que ele está vivendo, e o ponto de vista da raposa, o que eu acho uma coisa muito, muito fofa. Traz aquela sensação de que os animais, eles são seres assim, muito ingênuos, sabe? E você vai vendo as experiências, tanto do menino quanto da raposa. É um livro sobre uma coisa muito difícil, que é a separação, que é a amizade, que é... sabe, um período de guerra, essas incertezas, inseguranças, mas de dois pontos de vista muito suaves, assim, que é o ponto de vista de uma criança e de uma raposinha. É muito fofo, sério, muito fofo. Inclusive, se você tem filhos, recomendo que você compre e leia para os seus filhos, porque eu acho que ele é um livro assim, eu nunca olhei a classificação indicativa, mas eu acho que é super de boa para você ler com crianças ali de seus 8, 10 anos. Ele, né, o menino protagonista, ele tem 12 anos, então ele não tem nada assim pesado de verdade, ele tem uma perspectiva muito fofinha. Recomendo, assim. Ai, ele é muito fofo, sério, muito fofinho, Pax. A quarta indicação é Ecos. Cara, esse livro, eu não dava nada por ele. Ele é lindo, né? Que ele é um dark side, então visualmente ele já é lindo. Ele tem um corte laranja, neon, e a capa meio roxa, azulada. Ele é lindo. Só que eu não dava nada por ele. Esse livro, ele é tipo uma fábula sobre uma gaita. Uma gaita, tá? E essa gaita, ela vai estar em 3 histórias de 3 crianças diferentes, em 3 momentos complexos da história. Essas crianças vivendo em meio a guerras, sabe? E essa gaita vai permear a vida dessas crianças e essas vidas vão estar entrelaçadas por essa gaita. São histórias muito, não vou dizer pesadas, né? Porque, bom, temáticas de guerra geralmente são histórias pesadas, são histórias amargas. Vou usar esse termo que eu acho que é melhor. São histórias um tanto quanto amargas. E ele tem uma temática, então assim, ó, ele tem coisas que eu acho muito fofas numa história. Ele tem essa pegada de fábula. A gente vai acompanhar a vida de crianças, então ele tem esse lúdico, sabe? A mesma coisa de Pax, assim, ele é um livro suave, assim. E ele tem uma pegada de música, né? E a fábula, ela é entrelaçada por música. Então todas essas crianças têm alguma relação com a música. E isso é muito legal, porque quem gosta de música é um prato cheio. Recomendo, é um livro gostoso, dá quentinho no coração. Você fica um pouco preocupado em alguns momentos, mas no final ele é um livro muito gostosinho, assim. É uma fábula mesmo. É difícil de encontrar livros assim hoje em dia, eu acho. Pelo menos eu tenho dificuldade de encontrar. E por último, né, não seria uma lista de indicações, recomendações, se eu não estivesse recomendando o meu livro favorito de todos, que é O Pintor de Memórias. O Pintor de Memórias é um mergulho na arte, na história, no amor e nas vidas passadas. Assim, ó, você pode não acreditar em reencarnação e tá tudo bem. Esse livro não se trata propriamente de reencarnação, apesar da gente estar falando ali a temática ser abordada, mas não do sentido religioso, tá? A gente está falando do sentido de ficção científica. Ah, você não entendeu? Vai ler O Pintor de Memórias que você vai entender o que eu tô querendo dizer. Esse livro conta a história de um rapaz. Ele é um pintor e ele começou a pintar quadros com cenas que ele via em sonhos. Então ele meio que dorme e aí ele tem sonhos muito vívidos com cenas que aconteceram, como se fosse uma vida passada que ele viveu, e ele meio que em transe pinta quadros com essas cenas. E aí ele vai acabar se encontrando com uma moça, a Lindsay, eu acho que é o nome dela, a Lindsay, que ela reconhece num dos quadros dele um sonho que ela teve muito recorrente na vida dela. E aí ela e ele vão juntos numa jornada tentar entender por que que eles têm esses sonhos, por que que eles parecem interligados. E aí a gente realmente mergulha num emaranhado de histórias e vidas passadas e numa trama misteriosíssima, uma coisa meio Dan Brown e a corrida lá do Código da Vinci, em que você corre enquanto tenta sobreviver, enquanto tem um vilão tentando te matar e você tentando entender o que tá acontecendo, e tem uma... Cara, assim,
Eu não tenho como explicar pra vocês o quanto esse livro é maravilhoso. E eu não tenho como explicar pra vocês por que esse livro não é viralizado. Caramba, sério, esse livro devia estar assim no auge das prateleiras, ele devia ter edição de luxo, porque ele é um livro maravilhoso. Como eu falo toda vez, o Pintor de Memórias é o meu livro favorito da vida. Ele tem de tudo que você pode imaginar. Ele tem romance, ele tem uma pegada meio thriller, ele tem um pouco de ficção científica, um pouco de sobrenatural, de fantasia, ele tem um pouco de tudo. É um livro muito bom, eu acho que ele agrada a quase todo tipo de leitor. Então, ele é muito confortável, é muito gostoso de ler, a história te instiga. E, assim, ele é um livro muito poético, artístico, sabe? Ele traz realmente essa coisa da arte, da música, da pintura, da história. Você googla os personagens, assim, as histórias que são mencionadas, e você encontra casos reais, você encontra realidade. Então, ele é um livro que mistura ficção com realidade. Nossa, assim, se você não leu o Pintor de Memórias, pelo amor de Deus, leia. E aí volta aqui nesse vídeo e me conta o que você achou, porque eu preciso que o mundo conheça esse livro. E ele é muito confortável de ler, muito gostoso e muito fluidinho. E apesar de ser uma história um tanto quanto complexa, não é pesada a leitura dele, é uma leitura bem confortável. Então vamos recapitular os livros que eu comentei aqui. Surpreendente, Alucinadamente Feliz, Pax, Ecos e O Pintor de Memórias. E aí, qual desses você ficou com vontade de ler? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. E se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com aquela amiga leitora, aquele amigo leitor que precisa, né, que tá numa ressaca literária e precisa de livros gostosos como Um Abraço. Tchau, tchau!